Sobre a declaração do senador do MDB de Alagoas, Renan Calheiros, de que o ex-ministro Eduardo Pazuello, abre aspas, campeão de mentiras, fecha aspas, nos 2 dias de depoimento, para análise jurídica do que foi comentado nessa comissão parlamentar de inquérito, a gente traz o Ricardo Prado, mestre em Direito Processual Penal. E, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Aproveito também para convidar o advogado criminalista Paulo Cunha Barroso. Paulo, bom dia. Você me ouve bem também? Ouço, é Paulo Cunha Bueno. Perdão, Paulo. Paulo Cunha Bueno, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Eu sou William Travassos, Mariana Fante, e o nosso objetivo aqui nesse bate-papo é tentar entender porque o que nós estamos vendo. De um lado da narrativa, nós temos as pessoas dizendo, olha, o ministro mentiu e vai ser responsabilizado por essa mentira. Por outro lado, não, ele só disse verdades e coisas técnicas, é que a narrativa ela está sendo direcionada para criar um ambiente de que o ministro mentiu. Bom, como juridicamente nós vamos colocar isso no papel? O relator já mostrou a sua intenção, e aí eu queria provocar o Paulo. Paulo, você acha que quem ganha essa batalha, essa disputa, agora já dá para avaliar se governo ou oposição? Olha, eu gosto, sempre que eu comento sobre CPI, eu participei de algumas, eu gosto de dizer preliminarmente que eu tenho muitas reservas com a CPI. Por quê? A CPI é um modo extraordinário de investigação. Os mecanismos, os órgãos que ordinariamente investigam são a polícia e o Ministério Público, eventualmente agências reguladoras, Receita, etc. Quer dizer, quando você instala uma CPI, você está extraordinariamente depositando na mão dos congressistas o poder de investigarem. Só que eu acho que falta, e isso fica muito evidente em todas as CPIs que eu participei, que falta aos congressistas, na maior parte do tempo, para não dizer sempre, um pressuposto essencial da investigação, que é o quê? Que é a imparcialidade. O que a gente tem assistido aqui, e antes de entrar em qualquer mérito sobre a questão do ex-ministro Pazuello, enfim, a verdade é que você vê a CPI se desviando da finalidade que ela deveria ter, que seria investigar e tentar apurar algum tipo de infração penal, para se tornar um palanque entre oposição e situação. Quer dizer, é absolutamente inviável que um congressista ele vai ser ou da situação ou da oposição, e só essa condição já o torna parcial. Então eu tenho sérias reservas com a forma como está sendo conduzida essa CPI, e que, aliás, é reflexo do que a gente já assistiu em CPIs passadas também. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ricardo. Mariana falando. Ricardo, gostaria de dirigir a minha pergunta para você. Gostaria, na verdade, que você respondesse para quem nos assiste e também para quem nos ouve. O Pazuello, ele pode efetivamente ser acusado de algum crime se comprovadas essas séries, né, de declarações controversas que ele fez? Sim, ele pode, mas aqui eu gostaria de fazer um contraponto àquilo que o Paulo falou, aquilo que o Dr. Paulo falou. O objetivo da CPI, na verdade, não é apurar crime. O objetivo da CPI é apurar problemas nacionais e propor as soluções para esses problemas. Então, apenas de maneira secundária é que a CPI apura algum crime. E isso, na verdade, não é o objetivo principal da CPI. O objetivo principal da CPI é diagnosticar o problema do país, nós estamos com um problema seríssimo na saúde pública, e propor soluções para que isso seja resolvido, porque as medidas que foram tomadas até aqui foram insuficientes. Então, esse é o objetivo da CPI. E a resposta da CPI pode vir através de projetos de lei, através de processos administrativos e, eventualmente, também encaminhando peças à Justiça para apuração de medidas penais. Mas esse não é o objetivo principal da CPI, e nem será julgado pelos congressistas, né? Se há crime, se não há crime, a avaliação que o Congresso faz realmente é uma avaliação política. E isso, posteriormente, é encaminhado para o Ministério Público, e aí sim a Justiça vai verificar, diante das provas existentes no processo, se realmente você tem fato que caracterize crime ou não, né? Isso é uma questão de análise de prova. Isso será feito pela Justiça num segundo momento. Né? Agora, a avaliação da CPI e do Congresso é sobre outro foco.
é sobre outro objetivo. Não Perfeito. é o objetivo principal da CPI, não é a apuração de crimes. Então, Ricardo, eu vou aproveitar esse seu gancho e fazer uma provocação para o Paulo, que é o seguinte, partindo do princípio que é um objetivo de preparar peças e encaminhar ela depois, seja para o Ministério Público ou para criar medidas em prol da sociedade, enfim. Nós tivemos um exemplo no caso Lava Jato, do Moro, sobre parcialidade, né? Então, o juiz foi imparcial. Hoje, quando nós temos a configuração atual desta CPI, do jeito que nós estamos enxergando, toda essa discussão não pode ser colocada em jogo e nós vamos perder o tempo, porque lá na frente, olha, o relator e o presidente da CPI não foram imparciais. Eles tomaram uma posição. Isso não tira toda a legalidade do processo? Veja, na verdade é interessante aqui, indo um pouco na linha do que o Dr. Ricardo está colocando, a CPI ela produz um relatório e que poderá ser encaminhado aí a diversos órgãos. Como não se para de falar em apuração criminal aqui nessa CPI, é por conta disso que eu mencionei esse objetivo final dela. Então, esse relatório final será encaminhado à Procuradoria-Geral da República com as conclusões dadas pelos participantes, pelos congressistas. E não obriga, essas conclusões não são vinculantes ao Ministério Público Federal, que pode entender de forma diversa. Então, na verdade, é o que a gente assiste aqui, mesmo havendo essa parcialidade, seja da situação, seja da oposição, a verdade é que quem vai fazer o filtro final vai ser o Ministério Público. Então, quer dizer, a CPI ela acaba se tornando muito mais um mecanismo, um palco político, do que propriamente um mecanismo que haja e que tenha efetivo poder para dar continuidade a alguma das suas conclusões. O poder dela é simplesmente remeter à Procuradoria-Geral da República. Agora nós voltamos a conversar com os advogados Paulo e Ricardo. Doutores, mais uma vez a gente pôde acompanhar aí o Bolsonaro, que saiu no ataque, né, dessa vez do governador do Maranhão, Flávio Dino. Inclusive, como nós estávamos conversando, ontem mesmo o Bolsonaro acabou chamando o governador de comunista gordo, né, fazendo uma referência ao partido do governador, o PCdoB. A pergunta é, essas afirmações que de repente o Bolsonaro faz em alguns momentos e já são bem características dele, podem causar alguma implicação jurídica? As afirmações que o presidente faz, é óbvio que tem consequências, e tem consequências importantes. E elas vão, em primeiro lugar, na esfera política, né? Mas elas vão, eventualmente, sim, incluir, inclusive, a esfera jurídica. As pessoas são responsáveis por aquilo que fazem e por aquilo que dizem. Você tem dentro da política uma certa maleabilidade, que faz parte do jogo. A liberdade de expressão, que é apanágio da democracia, ela não é absoluta, ela tem limites. Você não pode, por exemplo, eu não posso, por exemplo, sair por aí ofendendo as pessoas. Eu não posso vir aqui no programa, por exemplo, e começar a xingar alguém. Né? Quer dizer, o direito de me expressar não inclui o direito de ofender as outras pessoas, nem de achincalhar a honra das outras pessoas. Para o parlamentar, essa liberdade é ainda um pouco maior do que para o cidadão, mas ainda assim você tem alguns limites aos quais as pessoas não podem ultrapassar. Né? E mesmo o presidente da República, que tem uma liberdade de ação maior, porque a própria justiça só pode processá-lo no exercício do cargo com autorização do Congresso, portanto, quer dizer, você pressupõe, na verdade, uma decisão política antes, mas ainda assim nem o presidente é irresponsável por aquilo que diz. Né? A irresponsabilidade existia na época do Império. Né? Com a República, a partir do momento que você admite que o poder é do povo e que, na verdade, os governantes são meros detentores provisórios do poder, né, que eles exercem esse poder, na verdade, em nome da população, eles passaram a ter limites de atuação e responsabilidade, sim, por aquilo que eles dizem. Isso não é algo que fique sem consequências.
E aí, o relacionamento político, ou melhor, o ser humano faz política o dia inteiro, seja dentro de casa ou até mesmo num parlamento. Mas aí, Paulo, a gente está vendo, por exemplo, agora nós observamos Jair Bolsonaro chamando de comunista gordo o governador do Maranhão, Flávio Dino. Aí vem o Flávio Dino e fala assim, Bolsonaro é um serial killer, é ótimo para ter no meu currículo ser perseguido por ele. Então a gente começa a perder, Paulo, a principal linha da política, que é o diálogo e o respeito. Isso infelizmente parece que é um estigma, né? A gente sempre teve aqui um congresso, a gente sempre teve uma política que paulatinamente foi perdendo certos limites, né? Acho que o Brasil ele ainda vive uma crise, ou deveria passar por uma crise de questionamento sobre quais são os limites da liberdade de opinião. Isso eu diria até deveria ser uma discussão mais ampla, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro também já foi recorrentemente ofendido, aí, chamado de genocida, enfim, palavras que, ao meu sentir, como advogado criminalista, ultrapassam a mera crítica e ingressam no campo da ilicitude penal. Não é por você ser presidente da República ou governador do Estado que você abdicou da proteção legal à sua honra objetiva, à sua honra subjetiva, a sua reputação, enfim. Então eu acho que a gente se depara recorrentemente aqui, inclusive na CPI, com episódios que onde se ultrapassam os limites do que seria razoável, né? A Constituição, enfim, garante o direito de opinião, mas não existe direito absoluto. E, obviamente, o nosso sistema não se acomoda com os abusos na liberdade de opinião. Esse acho que é o grande ponto, sem descer aqui na avaliação do que um disse, do que o outro falou, que me parece até um cenário praticamente de retorção, que nem teria grandes repercussões, talvez, na ordem penal, mas a verdade é que eu acho que os agentes públicos deveriam passar por uma revista, por uma revisão, de quais são os limites de verbalizarem o seu direito de opinião. Eu vejo esses limites sendo quebrados em muitos momentos. Perfeito. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Ricardo. Obrigado, doutores, pela sua participação aqui nos microfones da Jovem Pan.